Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira. Hoje vamos falar sobre razão e proporção, mas antes eu gostaria que vocês clicassem na foto desse carinha feio aí e se inscrevessem no canal para dar aquela força, ok? A gente vai começar essa aula falando sobre o que é razão, né, na visão da matemática. Depois eu vou partir para explicar o que é proporção por meio de um exemplo de figuras semelhantes. Tá? E vamos finalizar dando um exemplo de polígonos semelhantes. Tá? Então essa aula é a aula inicial sobre razão e proporção, então ela é bem básica. A gente vai falar só sobre isso nesse vídeo, ok? Então, bora para a aula. Bem, pessoal, como eu prometi aí, vamos começar falando sobre o que é razão. Então, a razão não tem nada a ver com razão de existência, razão do meu viver. Quando a gente fala em razão, de razão em matemática, a gente está falando em divisão. Então, razão significa divisão. Ok? Então, quando eu tenho, por exemplo, razão entre 2 e 5, eu quero saber a divisão entre 2 e 5 nessa ordem. Tá? Primeiro 2, depois o 5. Só que como agora a gente é crescido, a gente vai usar 2 dividido por 5 mais em forma de fração. Tá? Então, razão a gente costuma sempre escrever em forma de fração. Então, razão entre 9 e 7 é um 9 dividido por 7 em forma de fração. Ok? Então, agora, para eu responder o que é proporção, né, deixa eu dar um exemplo de uma foto, por exemplo. Tirei uma foto, tá? Aí eu quero guardar essa foto comigo, sei lá, na carteira. Né? Aí eu quero fazer, como essa foto é um pouco grande, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir. Então eu chego lá na gráfica e falo, pô, quero diminuir essa foto, né, para caber no porta-retrato ou na minha carteira, enfim. Aí ele pergunta, qual o tamanho mais ou menos que você quer? Ah, eu quero que ele fique na metade dessa foto. Ah, então ele vai lá, ele diminui essa foto na metade. Tá, então essas duas fotos, né, a original e a que virou metade dela, a gente diz que são fotos proporcionais, tá? Porque elas mantêm a mesma proporção, ok? São fotos semelhantes também é chamado semelhante. Isso quer dizer que qualquer pedaço que eu comparar a maior com a menor vai ser a metade do pedaço maior, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, a base dessa foto, se ela me disse 18 centímetros, o referente a esse pedaço na foto menor estaria medindo 9 centímetros. Se eu pegasse a altura dessa foto maior, se fosse 26 centímetros, metade dele, na menor, seria 13 centímetros. Ok? Então, vamos pegar agora e calcular a razão entre os lados comuns entre uma foto e outra. Por exemplo, a base do menor e a base do maior. Esses, né, que são comuns aos dois, a gente chama de lados correspondentes. Então, se eu pego a base do menor, que é 9, calculo a razão do 9 com a base do maior, que é 18, a gente já viu que vai dar 9 sobre 18. Que a gente pode simplificar, vai dar 1 sobre 2. Se eu pego também agora outros lados correspondentes, por exemplo, a altura. Então, a altura do menor sobre a altura do maior, vai dar 13 sobre 26. Que a gente também pode simplificar. Olha só, deu o mesmo número. Um meio no primeiro, um meio no segundo. Isso vai acontecer para qualquer parte comum que eu pegue na menor com a maior. Então, por exemplo, se eu pego ali na foto menor, altura da cadeira, e divido pela altura da cadeira da foto maior, essa divisão também vai dar 1 sobre 2. Tá? Esse número vai ser sempre 1 sobre 2. Ele se chama razão de semelhança. Então, é a razão em que as duas fotos estão se correspondendo. Sempre que vai dar 1 sobre 2, porque um é a metade do outro. Aí a gente chega para concluir o que é proporção. Né? A gente falou de razão de semelhança, também conhecido como
razão de proporcionalidade ou razão de proporção, tá? Tem todos esses nomes aí. Vocês podem ouvir na vida esses nomes. Então, proporção é quando eu pego duas razões e igualo. Por exemplo, eu tenho ali as razões 9 sobre 18 e 13 sobre 26. Eu igualo essas duas razões. E quando elas forem iguais, isso me diz que as figuras são proporcionais, ok? É claro que se essas razões não forem iguais, as figuras não são proporcionais. Mas o que fica de importante é, quando eu pego duas figuras semelhantes ou proporcionais, essa proporção vai ser sempre igual, tá? Isso é que vai ajudar a gente a resolver exercícios sobre essa matéria na escola, em provas, na matemática em geral, ok? Então, você vê um exemplo aqui, ó. Sendo os polígonos a seguir semelhantes, encontre o valor de x. Se eles são semelhantes, quer dizer que aquela proporção está valendo, tá? Eles são proporcionais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar razões olhando os lados correspondentes. Então, se eu tenho ali o 12, quem é o lado correspondente do 12? É o 18, né? Você vai ver que ele está na mesma localização que o 12. Então, eu vou fazer a razão entre esses lados correspondentes. Vou fazer 12 sobre 18. E vou pegar outro, né? Como ali só apareceu o 28x, eu vou pegar o lado 28 e o lado correspondente a ele é o x. Então, eu vou montar uma outra razão, tá? E pela proporção, essas duas razões vão ser iguais. E aí isso vai me ajudar a resolver o exercício. Por quê? Porque eu tenho três números e uma letra x. Então, a gente vai poder resolver. Esse tipo de igualdade a gente resolve multiplicando cruzado. Então, eu vou fazer 12 vezes x, tá? Que vai dar 12x, e 18 vezes 28. Então, 12x igual a 18 vezes 28. E agora é só resolver normalmente, como você resolvia lá desde o 7º ano. Então, 12x igual a 18 vezes 28 vai dar 504. Depois o 12 vem dividindo, x igual a 504 sobre 12. E 504 sobre 12 vai dar 42. Então, o valor de x aí deu 42, ok? Então, essa aula fica por aqui. Se você gostou, deixe um like e compartilhe para aquele amigo que está desesperado em matemática, ok? Obrigado, pessoal.